Ele pensou ele tinha vencido. Ele pensou despojando ela da casa, o carro, e cada último centavo na conta conjunta deles quebraria ela. David parou lá na pavimentação molhada, um sorriso presunçoso em seu rosto, esperando pelo momento sua ex-esposa, Ara, viraria e imploraria por perdão. Ele queria ver ela desmoronar. Mas ela não chorou. Ela não sequer olhou para trás. Ela simplesmente andou para a calçada. E segundos depois, um elegante Maybach preto obsidiana parou. Um carro valendo mais que a vida inteira de David. Assim que a porta abriu e uma mão estendeu para dar as boas-vindas a ela, David percebeu tarde demais. Ele não tinha descartado uma mulher quebrada. Ele tinha apenas libertado uma rainha. E o homem dentro daquele carro, ele estava prestes a transformar o mundo de David em um pesadelo vivo. As luzes fluorescentes do Tribunal de Família de Chicago zumbiam com um zumbido indutor de dor de cabeça, um som que David Reynolds geralmente associava com vitória. Como um litigante corporativo de nível médio, David estava lá acostumado a esmagar pessoas em salas como esta. Ele conhecia o cheiro de desespero, o suor na testa, as mãos trêmulas de alguém que sabia que eles estavam vencidos. Hoje, no entanto, a pessoa sentada à sua frente não era um CIO rival ou um funcionário descontente. Era Ira, sua esposa de 6 anos, ou melhor, sua ex-esposa em cerca de 5 minutos. Assine aqui e aqui. O advogado de David, um homem chamado Arthur Gable, que usava ternos que custavam mais que a mensalidade da faculdade de Era, bateu no documento grosso com uma caneta banhada a ouro. Arthur tinha um sorriso que não alcançava seus olhos, um tubarão cheirando sangue na água. David recostou-se em sua cadeira de couro, cruzando os braços. Ele observou. Era de perto. Ela parecia pequena. Ela estava usando aquele sobretudo bege que ele odiava, aquele que ela tinha comprado em uma loja de segunda mão 3 anos atrás. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque bagunçado e ela não usava maquiagem. Para qualquer outra pessoa, ela parecia derrotada. Para David, ela parecia um fardo que ele estava finalmente se livrando. Tem certeza de que entende os termos, Sra. Reynolds? Arthur perguntou, sua voz gotejando condescendência. Para esclarecer, você renuncia a todos os direitos ao apartamento Lakeshore Drive. Você renuncia ao apoio conjugal. Você retém apenas efeitos pessoais, roupas e livros. Você deixa o Mercedes 2024. Você sai com essencialmente 0 ativos financeiros. David sorriu presunçosamente. Ele tinha esperado uma briga. Ele tinha se preparado para gritos para os advogados dela arrastarem isso por meses, mas Ira tinha demitido seu advogado 2 semanas atrás. Ela tinha acabado de enviar um e-mail simples. Prepare os papéis. Eu vou assinar o que você quiser. Era patético, realmente. Ela não conseguia sobreviver sem ele. Ela tinha sido uma designer gráfica freelancer, ganhando pouco quando eles se conheceram. Ele a tinha construído. Ele tinha dado a ela um estilo de vida. E agora ela estava escolhendo a pobreza. Ela não olhou para Arthur. Ela não olhou para David. Ela apenas pegou a caneta de plástico barata fornecida pelo tribunal. Sua mão firme. Eu entendo, ela disse suavemente. Sua voz não estava tremendo. Estava desprovida de emoção inteiramente. Era a voz de um fantasma. Scratch. Scratch. Ela assinou seu nome, Ira Jenkins. Ela já tinha largado o sobrenome dele. David sentiu um surto repentino e irracional de raiva. Por que ela não estava chorando? Por que ela não estava perguntando a ele como ela deveria pagar o aluguel? Ele queria que ela perguntasse. Ele queria a satisfação de dizer a ela, resolva isso. Feito, ela disse, deslizando os papéis pela mesa de mogno. Ela se levantou. É isso. David deixou escapar, incapaz de se conter. Você vai apenas sair. Você nem tem uma carona, Era? Tá chovendo torrencialmente lá fora. Era fez uma pausa. Ela colocou as mãos nos bolsos e finalmente olhou para ele. Seus olhos eram de um azul penetrante.
geralmente quentes, mas hoje eles eram como gelo. Eu não preciso de uma carona sua, David, ela disse. O que você vai fazer? Pegar o ônibus, David riu. Um som áspero de latido. Boa sorte com isso. A parada mais próxima fica a 3 quarteirões de distância. Você vai ficar encharcada. Adeus, David, ela disse. Sem raiva, sem tristeza, apenas finalidade. Ela se virou e saiu da sala de conferências. David se levantou, abotoando seu paletó. Vamos, ele disse a Arthur. Eu quero ver isso. Ver o quê? Arthur perguntou, arrumando sua pasta. Eu quero vê-la de pé na chuva. David murmurou, pegando seu guarda-chuva. Eu quero ver a realidade atingi-la. Ele saiu apressado da sala, seguindo Ira pelo longo corredor de mármore do tribunal. Ele manteve distância, observando seus ombros curvados. Ela parecia frágil. Ele quase sentiu pena dela. Quase. Mas então ele lembrou das discussões, sua constante importunação sobre suas horas de trabalho, sua desaprovação silenciosa de sua ambição. Ela o segurava. Ela era um peso morto. Eles saíram pelas portas do tribunal. O céu de Chicago tinha se aberto. A chuva estava caindo em lençóis, transformando a cidade em um borrão cinza. O vento estava cortante. Ela saiu do abrigo do beiral. Ela não abriu um guarda-chuva. Ela apenas parou na calçada, a chuva instantaneamente escurecendo seu casaco bege. David parou debaixo do toldo, ficando seco. Ele acendeu um cigarro, observando a fumaça enrolar no ar úmido. Ele checou seu Rolex. 14h15. Ele tinha uma reunião às 3. Muito tempo para vê-la sofrer por alguns minutos. Você ainda pode chamar um Uber se tiver algum dinheiro restante em seu cartão. David gritou por cima do som da chuva, sorrindo. Ira não se virou. Ela estava olhando atentamente para a rua. David balançou a cabeça, teimoso até o fim. Então o tráfego mudou. O mar de táxis amarelos e sedãs cinzas se abriu. Virando a esquina estava um carro que não pertencia a uma linha de busca de tribunal de divórcio padrão. Era um sedã de luxo de longa distância entre eixos, preto jato com janelas fumê tão escuras que pareciam vazios. Era um Rolls-Royce Phantom, o tipo com o ornamento de capô Spirit of Ecstasy, que provavelmente custava mais que o bônus anual de David. David franziu a testa. Para quem é isso? Provavelmente o juiz. Ou talvez o prefeito estivesse no prédio. O carro maciço deslizou silenciosamente pelas poças, a água espirrando em arcos elegantes. Ele diminuiu a velocidade e então parou bem na frente de Era. O cigarro de David caiu de seus lábios. De jeito nenhum. Ele sussurrou. Ela está no caminho. Ele esperava que o motorista buzinasse. Ele esperava que alguém gritasse para ela se mover. Em vez disso, a porta do motorista abriu. Um homem saiu. Ele não era apenas um motorista. Ele era segurança. Ele era construído como um tanque, vestindo um terno preto ajustado e um fone de ouvido. Ele ignorou a chuva completamente. Ele caminhou ao redor da traseira do carro com um passo profissional rápido, carregando um guarda-chuva preto maciço. Ele o abriu e o segurou sobre a cabeça de Era, protegendo-a instantaneamente. David deu um passo à frente, a chuva atingindo seu rosto, mas ele estava muito chocado para se importar. Que diabos? O motorista curvou ligeiramente a cabeça para Era, um gesto de imenso respeito, diferencial e familiar. Ele não perguntou a ela para onde ela estava indo. Ele sabia. Ele alcançou a maçaneta da porta traseira e a abriu. O interior do carro estava banhado em luz âmbar quente, um forte contraste com a escuridão lá fora. Assentos de couro creme, acabamento em nogueira, e havia alguém lá dentro. David apertou os olhos, saindo da calçada para uma poça, estragando seus mocassins italianos. Quem é esse? Assim que Era se curvou para entrar no carro, o passageiro de dentro inclinou-se para ajudá-la. Por uma fração de segundo, a luz interior pegou o rosto do homem. David congelou. Sua respiração prendeu em sua garganta. Ele conhecia aquele rosto. Todos em Chicago, não,
Todos no mundo dos negócios conheciam aquele rosto. Era Sebastian Sterling. O Sebastian Sterling, o magnata da tecnologia, que tinha vendido sua empresa de infraestrutura de IA por 4 bilhões de reais no ano passado. O recluso, o homem conhecido como o Fantasma de Ferro, porque ele nunca dava entrevistas, nunca comparecia a galas e destruía seus concorrentes com eficiência silenciosa e implacável. A mente de David disparou. Como? Porque eu era uma designer gráfica que gostava de tricô e assistir documentários. Sebastian Sterling era um titã da indústria que vivia em uma cobertura que olhava para as nuvens. Eles nem estavam no mesmo universo. Ela se acomodou no assento. Antes que a porta fechasse, ela olhou através da chuva, seus olhos fixos nos de David uma última vez. Ela não sorriu. Ela não acenou. Ela apenas olhou para ele com uma expressão estranha. Não pena, mas indiferença, como se ele fosse um estranho, que ela já tinha esquecido. A porta pesada bateu, selando-a dentro da fortaleza de luxo. O motorista retornou para a frente. O motor ronronou, um rosnado baixo e poderoso, e o Rolls-Royce partiu, fundindo-se perfeitamente no tráfego, deixando David de pé na chuva, encharcado, confuso e de repente sentindo-se muito, muito pequeno. Seu telefone vibrou em seu bolso. Ele ignorou. Vibrou novamente. Ele o puxou com mãos trêmulas. Era uma notificação de seu banco. Alerta! Liquidação de ativos conjuntos finalizada. Mas então outra mensagem de texto chegou. Não era do banco, era de um número desconhecido. Ela se foi, David. E você não tem ideia do que acabou de jogar fora. Verifique seu e-mail. David olhou para a tela. Gotas de chuva borrando o texto. Ele olhou para cima, mas o carro preto já tinha ido. Desapareceu na cidade cinzenta, levando sua ex-esposa e um segredo que ele estava apenas começando a desvendar. O silêncio dentro do Rolls-Royce era absoluto, exceto pelo zumbido rítmico dos limpadores de para-brisa e o suave zumbido do controle de clima. O cheiro de chuva e exaustão da rua foi instantaneamente substituído pelo cheiro de couro rico e colônia cara, sândalo e aço. A Ira sentou-se congelada, suas mãos agarrando seus joelhos molhados. Ela não olhou para o homem ao lado dela. Ela não podia. A adrenalina que a impulsionara para fora do tribunal estava diminuindo, substituída pela realidade aterrorizante do que ela tinha acabado de fazer. Você está tremendo, o homem disse. Sua voz era profunda, ressonante e chocantemente familiar. Ela a tinha ouvido 1000 vezes em chats de voz criptografados, geralmente distorcidos, mas a cadência era inconfundível. Era se virou lentamente. Sebastian Sterling estava olhando para ela, não com o olhar predatório de um bilionário avaliando uma nova aquisição, mas com a preocupação de um velho amigo. Ele pegou um cobertor de cachemira do assento ao lado dele e o colocou sobre os ombros dela. Obrigada, fantasma de ferro. Ela sussurrou usando seu apelido online. Sebastian sorriu, uma expressão genuína que transformou seu rosto, geralmente severo. De nada, Cypher Jane. Por 3 anos, eles tinham sido os 2 usuários mais bem classificados no Vault, um fórum exclusivo, apenas para convidados, para solucionadores de problemas de elite, criptógrafos, arquitetos de dados e estrategistas. Eles tinham passado inúmeras noites resolvendo quebra-cabeças impossíveis juntos, debatendo filosofia e, eventualmente, compartilhando os segredos de suas vidas reais. Ele sabia que ela estava presa em um casamento sem amor, com um narcisista que sufocava seu brilho. Ela sabia que ele estava isolado por seu próprio sucesso, incapaz de confiar em ninguém, porque todos queriam seu dinheiro. Mas eles nunca tinham se encontrado até hoje. Eu não pensei que você realmente viria, Era disse, puxando o cobertor mais apertado. Eu pensei que você estivesse em Tóquio. Eu estava, Sebastian disse, derramando um copo de água com gás de um decantador de cristal.
Ele entregou a ela. Então você me mandou uma mensagem dizendo que finalmente estava o deixando. Eu disse ao piloto para virar o jato. Era pegou o copo, suas mãos tremendo. Ele pegou tudo, Seb, a casa, as economias. Ele até pegou o cachorro. Ele pegou nada de valor. Sebastian a corrigiu bruscamente. Ele pegou os bens, mas ele deixou a fonte. Você é a fonte, era. Você sempre foi. Ele tocou um botão no apoio de braço e uma partição deslizou para cima, separando-os do motorista. Ele sabe? Sebastian perguntou. Não. Era balançou a cabeça. Ele pensa que eu sou apenas uma designer gráfica medíocre que teve sorte com alguns trabalhos freelance. Ele não tem ideia de que eu escrevi o algoritmo que lhe deu sua promoção. Ele não tem ideia de que eu tenho sido a ghostwriter de suas estratégias legais por 5 anos. Bom, Sebastian recostou-se, seus olhos escurecendo, porque isso vai tornar a próxima parte muito divertida de assistir. Enquanto isso, de volta à rua molhada de chuva, David estava encolhido debaixo do toldo de uma banca de jornal, limpando furiosamente a água da tela de seu telefone. Ele estava molhado, com frio e humilhado, mas principalmente estava confuso. Sebastian Sterling, por quê? Seu telefone tocou novamente. O e-mail, aquele que a mensagem de texto misteriosa o tinha mandado verificar. Ele abriu seu aplicativo de e-mail. A linha de assunto fez seu estômago despencar. Aviso de auditoria imediata e rescisão de contrato. Não era de seu banco. Era de seu maior cliente, Ethelgard Systems. O cliente que respondia por 60% da receita de sua empresa. O cliente que David tinha garantido unicamente por causa de um brilhante modelo de análise preditiva que ele havia apresentado a eles. Um modelo que Era tinha construído em sua mesa de cozinha em uma noite de domingo enquanto David assistia futebol. O dedo trêmulo de David tocou o e-mail para abrir. Sr. Reynolds, com efeito imediato, a Ethelgard Systems está rompendo todos os laços com a Reynolds e associados. Além disso, nossa equipe de segurança interna, liderada por nosso novo diretor de informações, descobriu irregularidades no código que você enviou no mês passado. Os metadados nos arquivos de origem indicam que o trabalho não foi de sua autoria, mas de um usuário registrado como Cypher Jane. Como seu contrato explicitamente afirma que todo o trabalho deve ser realizado pelo consultor principal, você está em violação. Estamos iniciando uma recuperação da taxa de retenção de 2,4 milhões de dólares paga à sua empresa. Anexado está uma cópia do relatório forense digital. Sugerimos que você encontre um advogado muito bom. Assinado, Departamento Jurídico, Ethelgard Systems. David sentiu como se o pavimento estivesse se dissolvendo sob seus pés. Cypher Jane. Ele conhecia aquele nome. Ele o tinha visto na tela do laptop de Era uma vez. Ele a tinha zombado por isso. Pare de jogar videogames, Era, e faça o jantar, ele tinha dito. Sua respiração veio em arfadas curtas e superficiais. Era não estava apenas jogando. Ela estava trabalhando. Ela era o gênio por trás de seu sucesso, e ela tinha acabado de ir embora em um Rolls Royce. Não, não, não. David ligou para seu chefe, Arthur. O que é, Reynolds? Arthur respondeu, suando irritado. Arthur, ouça. Houve um erro com a Ethelgard. Um erro? A voz de Arthur se tornou gelo. Acabei de falar com o CEO deles. Ele diz que você é um fraudador, David. Ele diz que você não escreveu o código. Ele diz que sua esposa o fez. Arthur, eu posso explicar. Você está demitido, David. Não volte para o escritório. E segurança está arrumando sua mesa enquanto falamos. Se você colocar os pés no prédio, nós o prenderemos por espionagem corporativa. Clique. David abaixou o telefone. A chuva estava caindo mais forte agora, encharcando seu terno caro, gelando-o até os ossos. Ele olhou para o lugar onde o carro preto tinha estado. Ele não tinha apenas perdido sua esposa, ele tinha perdido seu escudo. Dentro do casulo quente do Rolls Royce,
Sebastian viu uma notificação aparecer em seu tablet. Entrega confirmada. E-mail lido por Dave Reynolds. Status: contrato Ethelguard rescindido. Sebastian sorriu e fechou o tablet. Ele olhou para Era, que estava olhando pela janela para as luzes da cidade passando. Para onde estamos indo? Ela perguntou suavemente. Para o aeródromo, Sebastian respondeu. Você precisa de roupas que não sejam de uma loja de segunda mão. Você precisa de comida que não seja ramen. E você precisa estar em algum lugar onde David não possa encontrá-la. Eu não quero fugir, Era disse, virando-se para ele. Havia uma faísca em seus olhos azuis agora. Eu terminei de fugir. Nós não estamos fugindo, Sebastian prometeu. Nós estamos nos reagrupando. Nós vamos para minha propriedade em Aspen por uma semana para respirar. E então ele fez uma pausa, olhando para ela com intensidade. E então nós voltamos e nós pegamos tudo. 3 semanas depois, David Reynolds sentou em seu apartamento vazio. Bem, em breve estará vazio. O aviso de despejo estava colado na porta. A sala de estar estava escura, iluminada apenas pelo brilho da televisão. Caixas de pizza espalhadas pelo chão. Ele não fazia a barba há dias. O silêncio no apartamento era ensurdecedor. Ele costumava odiar o som de Ara digitando em seu teclado mecânico. Agora ele daria qualquer coisa para ouvi-lo. Ele deu um gole de uísque barato diretamente da garrafa. Ele tinha tentado ligar para ela. O número dela estava desconectado. Ele tinha ido à casa da irmã dela. A irmã dela tinha rido na cara dele e ameaçado soltar os cães. Ele tinha tentado fazer login nas contas bancárias apenas para encontrá-las congeladas pelo IRS pendente uma investigação sobre suas práticas comerciais fraudulentas. Ele era tóxico, radioativo. Nenhuma empresa em Chicago o contrataria. Na tela da TV, o noticiário local estava passando. E nas notícias de negócios, o mundo da tecnologia está fervilhando sobre a misteriosa nova parceria anunciada pela Sterling Industries. A cabeça de David estalou. A tela cortou para uma transmissão ao vivo de uma coletiva de imprensa. Estava acontecendo no saguão da Sterling Tower, um prédio de vidro e aço que perfurava o céu. Flashes de câmeras disparavam como luzes estroboscópicas. No pódio estava Sebastian Sterling. Ele parecia imaculado em um terno cinza carvão, comandando a sala com poder sem esforço. Por anos, Sebastian falou no microfone, sua voz suave e confiante. A Sterling Industries tem procurado um diretor de inovação capaz de liderar nossa nova divisão de IA. Eu precisava de uma mente que pudesse ver além. Eu precisava de um visionário. David inclinou-se para a frente, apertando os olhos. Não diga isso, não ouse dizer isso. Tenho orgulho de anunciar, Sebastian continuou, varrendo a mão para o lado. Minha nova parceira e co-CEO da divisão Sterling Vanguard, Senhora Era Jenkins. David deixou cair a garrafa de uísque. Ela quebrou no chão, espirrando líquido âmbar sobre seus pés descalços. Mas ele não sentiu nada. Era saiu de trás da cortina. Ela estava irreconhecível. Tinha assumido o coque bagunçado, os suéteres grandes, a postura curvada de uma mulher tentando se fazer pequena. Ela vestia um terno branco de poder, sob medida que parecia custar mais que o carro de David. Seu cabelo estava cortado em um bob chique e afiado que emoldurava seu rosto. Sua maquiagem estava impecável, realçando aqueles olhos azuis penetrantes. Mas foi sua postura que o matou. Ombros para trás, queixo erguido, irradiando uma confiança aterrorizante. Ela se aproximou do microfone. Ela não parecia nervosa. Ela parecia que era dona do prédio. Obrigada, Sebastian, ela disse. Sua voz era firme, amplificada pelos alto-falantes. Por muito tempo, eu trabalhei nas sombras. Eu deixei outros levarem crédito pelas minhas ideias porque me disseram que eu não era corporativo o suficiente. Me disseram que meu lugar era em segundo plano. Ela olhou diretamente para a câmera. David sentiu como se ela estivesse olhando diretamente para sua alma. Mas eu terminei com as sombras, ela disse.
Hoje estamos lançando o projeto Alitia, um algoritmo de transparência projetado para detectar fraude corporativa e roubo de propriedade intelectual. A multidão murmurou excitadamente. Nós já rodamos um teste beta em várias empresas locais. Era continuou, um fantasma de um sorriso brincando em seus lábios. E os resultados foram iluminadores. O telefone de David começou a tocar. Era Arthur, seu antigo chefe. David olhou para a tela. Ele sabia o que Arthur ia dizer. O novo software de Era provavelmente tinha acabado de sinalizar cada atalho que David tinha tomado, cada mentira que ele tinha contado, cada dólar que ele tinha desviado. Ela vai me enterrar, David sussurrou para a sala vazia. Ela vai nos enterrar a todos. No alto da cidade, na suíte penthouse da Sterling Tower, a verdadeira celebração estava começando. A TV estava silenciada. Era estava junto à janela, olhando para Chicago. Parecia diferente daqui de cima. Parecia uma placa de circuito, um quebra-cabeça que ela podia resolver. Você foi perfeita, Sebastian disse, aproximando-se por trás dela. Ele lhe entregou uma taça de champanhe. Eu estava aterrorizada. Era admitiu, aceitando a taça. Você viu minha mão tremendo? Eu vi uma rainha se dirigindo a seus súditos, Sebastian disse. Ele ficou ao lado dela sem tocar, apenas perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu calor. Como se sente? Era deu um gole, as bolhas dançando em sua língua. Ela pensou em David sentado no apartamento que ela havia limpado por 6 anos, provavelmente assistindo a este exato momento. Ela pensou na maneira como ele costumava verificar os recibos de supermercado para ter certeza de que ela não tinha gastado demais em itens desnecessários como café de marca. Sente-se, Era disse, virando-se para olhar para Sebastian, como se eu pudesse finalmente respirar. Isso é apenas o começo, Sebastian disse. O projeto Alata vai destruir a reputação do seu ex-marido. Sim, mas isso é apenas um efeito colateral. Nós vamos mudar a indústria, Era. Sobre isso, Era disse, sua expressão tornando-se séria. David não vai simplesmente desistir. Ele é um covarde, mas é um rato encurralado. Ele conhece pessoas, pessoas ruins. Deixe-o tentar. Sebastian deu de ombros, seu rosto endurecendo naquela máscara de fantasma de ferro. Eu tenho equipes de segurança que fazem o serviço secreto parecer mais policiais. Você é intocável aqui. Não sou apenas eu com quem estou preocupada. Era disse. David sabe sobre o cofre. Ele sabe seu nome de usuário agora. Se ele vazar que Sebastian Sterling é o fantasma de ferro, seu anonimato se foi. Seus inimigos, os verdadeiros, não apenas advogados locais, virão atrás de você. Sebastian fez uma pausa. Ele pousou seu copo. Ele não ousaria. Ele não tem mais nada a perder, Seb. Um homem sem nada a perder é o homem mais perigoso da Terra. Como se fosse um sinal, o interfone na mesa de Sebastian zumbiu. Era o concierge do saguão. Senhor Sterling, a voz estava tremendo. O que é? Sebastian apertou o botão. Há um pacote entregue para a senhora Jenkins. Não passou pelo scanner. Um mensageiro o deixou e fugiu. Era ficou pálida. Traga-o. Com cuidado, Sebastian ordenou. 5 minutos depois, um segurança trouxe uma pequena caixa de papelão marrom. Ele a colocou na mesa de centro e recuou. Ela havia sido escaneada para explosivos. Negativo. Sebastian pegou um canivete e cortou a fita. Ele abriu as abas. Dentro, aninhado em papel de seda, havia um único objeto. Era um velho e batido disco rígido. Era ofegou. Esse é meu disco de backup da faculdade. Eu pensei que tinha perdido isso anos atrás. O que tem nele? Sebastian perguntou. Tudo. Era sussurrou. Meu código antigo, meus diários, fotos. Mas há algo mais. Ela estendeu a mão e puxou um bilhete enfiado sob o disco. Era manuscrito em garranchos irregulares e frenéticos. Eu sei sobre Zurique. Eu sei sobre as contas. Você tomou minha vida. Erro. Agora eu vou tomar a sua.
Você tem 24 horas para deixá-lo e voltar para mim, ou eu libero os arquivos neste disco para a imprensa. E confie em mim, o fantasma de ferro não parecerá tão heróico quando eles virem o que vocês dois estavam realmente fazendo na Dark Web todos aqueles anos atrás. Era deixou cair o bilhete. Ele está blefando. Sebastian disse, sua voz baixa. Nós nunca fizemos nada ilegal. Não. Era olhou para ele, o medo retornando aos seus olhos. Nós não fizemos, mas ele adulterou o disco. Se ele plantou evidências nisso, se ele nos incriminou. Sebastian pegou o bilhete. Ele o leu, então o amassou em seu punho. Ele quer uma guerra. Sebastian disse, sua voz terrivelmente calma. Tudo bem, nós daremos a ele uma guerra. Ele se virou para seu chefe de segurança, que estava parado perto da porta. Prepare o jato. Nós estamos indo para Zurique. Por que Zurique? Ela perguntou. Por quê? Sebastian disse. É lá que está o dinheiro. E é lá que vamos armar a armadilha que pega este rato de uma vez por todas. Zurique, Suíça. O ar aqui era diferente. Fresco, fino e cheirando a dinheiro antigo e pinho, enquanto David estava se arrastando pela lama de Chicago. Estava em uma varanda de pedra com vista para o lago de Zurique. A água era uma folha de vidro preto refletindo as luzes cintilantes da cidade. Atrás dela, no grande salão de festas do Dula Grand Hotel, a gala estava em pleno andamento. Ela girou o champanhe em sua taça. Era Dom Perrin Vintage, servido por um garçom de luvas brancas, que antecipava sua sede antes mesmo que ela a sentisse. Você está se escondendo. A voz de Sebastian veio das sombras. Ele saiu para a varanda. Ele parecia devastador em um smoking azul meia-noite. Feito sob medida para a perfeição. Ele afrouxou um pouco sua gravata borboleta enquanto se aproximava dela. Eu não estou me escondendo, ela disse virando-se para ele. Apenas respirando. Foi um turbilhão. Seb estava assinando papéis de divórcio em um casaco de loja de segunda mão. Esta noite eu acabei de fechar um acordo de 12 milhões de reais com o banco suíço. 13 milhões? Sebastian a corrigiu, apoiando-se no corrimão de pedra. Eu ouvi que você negociou 1 milhão extra para taxas de manutenção. Brutal. Eu amei. Era riu. Era bom rir. Eu aprendi com o melhor. Sebastian olhou para ela, sua expressão suavizando. Você fez isso sozinha, Era. Você sempre teve isso em você. David apenas agiu como um interruptor de dimmer. Agora as luzes estão acesas. Ao mencionar David, o sorriso de Era vacilou ligeiramente. Você acha que ele mordeu a isca? O vazamento sobre nós estarmos aqui? Eu me certifiquei de que ele fizesse, Sebastian disse sombriamente. Minha equipe deixou um rastro digital de migalhas que até um tolo como David poderia seguir. Ele pensa que está nos caçando. Na realidade, ele está entrando em uma jaula. Por que ir a esses extremos? Ela perguntou. Nós temos o dinheiro. Nós temos o poder. Por que não apenas ignorá-lo? Porque Sebastian disse, movendo-se closer, sua voz caindo uma oitava. Ele ameaçou você. Ele ameaçou expor o cofre. Ele pensa que pode arrastá-la de volta para a lama. Eu preciso mostrar a ele de uma vez por todas que você está fora do alcance dele. Era olhou para ele. Eles estavam perto agora. Ela podia ver os pontos de ouro em seus olhos escuros. A química entre eles vinha se construindo por meses, desde que se conheceram online como Fantasma de Ferro e Cypher Jane. Obrigada, Sebastian, ela sussurrou. Ele se inclinou. Pare de me agradecer. Apenas fique comigo. Ele a beijou. Não foi um beijo de Hollywood. Foi desesperado e real. Uma promessa de proteção que David nunca fora capaz de dar. De repente, a pesada porta de vidro para a varanda deslizou. Sr. Sterling era o chefe de segurança de Sebastian, já que o guarda anterior havia ficado em Chicago para monitorar a empresa. Este era Silas, um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Ex-militar, eficiente e aterrorizante. Sebastian se afastou, mas manteve seu braço em volta da cintura dela. O que é, Silas? Nós temos uma situação no portão.
Um homem está tentando entrar. Ele não está na lista, mas está fazendo uma cena. Alega que é família. Era ficou fria. David, ela sussurrou. Ele está aqui. Os olhos de Sebastian se estreitaram. Como ele chegou à Suíça tão rápido? Ele está quebrado. Ele vendeu seu relógio, Silas disse, verificando seu fone de ouvido. E aparentemente ele sacou uma carteira cripto escondida que perdemos. Ele está na entrada principal exigindo ver sua esposa. Ele está gritando que ela foi sequestrada por um culto. Ara deu um passo à frente, suas mãos tremendo. Eu vou lidar com isso. Não, Sebastian disse, pisando na frente dela. Você é a convidada de honra. Você fica aqui e bebe champanhe. Eu vou lidar com o lixo. Ele é perigoso, Seb. Ele é desesperado. Ele enviou aquele bilhete. Eu também, Sebastian disse, sua voz caindo para um registro terrivelmente baixo. Ele veio para minha cidade. Ele veio para meu hotel. Ele está prestes a descobrir por que me chamam de fantasma de ferro. Lá embaixo no saguão, David Reynolds parecia um louco. Seu terno estava amassado do voo econômico. Ele não tinha feito a barba. Seus olhos estavam injetados de sangue pelo jet lag e uma energia maníaca que o vinha alimentando por 48 horas. Eu sei que ela está lá em cima, David gritou para a estoica recepcionista suíça. Era Reynolds. Diga a ela que o marido dela está aqui. Senhor, por favor, abaixe a voz ou chamaremos a Polity, a recepcionista disse calmamente. Chame-os, eu não me importo. Aquele homem, Sterling, ele fez uma lavagem cerebral nela. Ele está executando uma empresa criminosa. David se virou para os hóspedes do saguão, abrindo os braços. Vocês me ouvem? Sebastian Sterling é um ladrão. Ele roubou minha esposa. Ele roubou minha empresa. O elevador tocou. O saguão ficou em silêncio. Sebastian Sterling saiu. Ele não estava sozinho. Ele estava ladeado por Silas e outros 2 guardas. Mas Sebastian não precisava deles. A aura de poder irradiando dele era suficiente para esvaziar a sala. Ele caminhou direto para David. Ele não gritou. Ele não parecia zangado. Ele parecia entediado. David, Sebastian disse, você está terrível. David o atacou, mas Silas o pegou pelo braço antes que ele pudesse chegar a 1 metro. Ele torceu o braço de David para trás com facilidade praticada. Me solta. David cuspiu, estremecendo de dor. Onde ela está? Onde está Era? Ela está lá em cima, Sebastian disse calmamente, celebrando o sucesso dela, algo que ela nunca teve com você. Você roubou meu código, David gritou. E eu tenho o drive. Eu te enviei o bilhete. Eu sei o que vocês 2 estão fazendo no Vault. Hacking em servidores estrangeiros, manipulando preços de ações. Eu vou te arruinar. Sebastian riu. Um som seco e bem-humorado. Você realmente não verificou o drive antes de me ameaçar? Não é, David. David congelou. O quê? O drive que você encontrou? Sebastian disse, dando um passo mais perto, invadindo o espaço pessoal de David. Era criptografou aquele drive com um script autocanibalizador 5 anos atrás. No momento em que você tentou acessar os arquivos para verificá-los, o drive se apagou. É um tijolo, David. Está vazio. Você viajou 4.000 km para me chantagear com um peso de papel. O rosto de David ficou branco. A alavancagem, a única coisa que ele tinha restado, tinha ido. Eu não fiz. Você é um fraudador, David, e agora você é um invasor. Mas eu vou te dar uma escolha. Opção A. A polícia suíça te prende. Você vai para a cadeia por assédio, chantagem e embriaguez pública. Você é deportado. Sua carreira acabou. David ofegou, olhando para ele. Opção B, Sebastian continuou. Você sai por aquela porta. Você entra no carro esperando lá fora. Ele vai te levar para o aeroporto. Há uma passagem de ida para Chicago comprada em seu nome. Você vai para lá. Você desaparece. Você nunca mais fala o nome de Era. Você pensa que pode simplesmente me exilar?
David zombou, um olhar selvagem entrando em seus olhos. Você pensa que ganhou? Eu penso, Sebastian disse, seus olhos brilhando, que você está jogando damas e eu virei o tabuleiro 10 minutos atrás. David desabou no aperto de Silas. Ele olhou para o elevador, depois para Sebastian. Ele finalmente percebeu que estava fora de sua liga. Certo, David sussurrou. Escolha qual é inteligente. Sebastian sinalizou para Silas. Escorte o Sr. Reynolds para o carro. Enquanto eles o arrastavam para longe, David olhou para trás. Ela não será feliz com você, Sterling. Ela vai ficar entediada. Ela é simples. Ela é chata. Você verá. Sebastian nem se virou. Ele ajustou suas abotoaduras e voltou para o elevador. Mas quando as portas fecharam, Sebastian pegou seu telefone. Ele discou um número. Está feito? Ele perguntou. Sim, senhor. Uma voz do outro lado respondeu. Mas, senhor, há um problema. Que problema? A verificação de antecedentes da atividade recente de David. Ele não apenas comprou uma passagem de avião. Ele transferiu o último de seu dinheiro, $10.000, para uma conta criptografada na Dark Web, um serviço genérico de fixer. O sangue de Sebastian gelou. David era um tolo, mas as pessoas que ele tentou contratar em seu desespero não eram. O drive pode estar vazio, mas o contrato que David fez pode ainda estar ativo. Bloqueie o hotel, Sebastian ordenou. Agora, no salão de baile, a música havia se transformado em uma valsa. Ara estava se sentindo tonta, feliz. Ela tinha acabado de terminar uma conversa com o CIO de uma grande empresa de tecnologia que queria licenciar seus algoritmos. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu vista. Ela voltou para a varanda, querendo contar a Sebastian as boas notícias. O ar fresco da noite a chamava. Ela saiu. A varanda estava vazia. Seb, ela chamou. Ela caminhou até o corrimão, olhando para a rua. Ela viu um sedã preto acelerando para longe da entrada do hotel. Isso deve ser David. Ela sentiu uma estranha mistura de pena e alívio. Estava finalmente acabado. Ela se virou para voltar para dentro, mas o movimento no telhado adjacente do outro lado da rua estreita chamou sua atenção. Era um flash de luz, um reflexo. Ela apertou os olhos. O prédio do outro lado da rua era um banco, escuro para a noite. Mas no telhado, uma sombra se moveu contra o céu cinzento. Então ela viu. Um pequeno ponto laser vermelho dançante apareceu no chão de pedra da varanda. Ele se moveu rápido, subindo o corrimão de pedra, atravessando a bainha de seu vestido branco em direção ao seu peito. O tempo pareceu desacelerar. O cérebro de Hera não conseguia processar. Um laser. Um atirador. Hera, abaixe-se. O grito veio da porta do salão de baile. Sebastian estava correndo pelo chão de mármore, seu rosto uma máscara de terror. Ele tinha abandonado completamente sua persona calma e composta. Crack! O som foi como um chicote estalando, ecoando pelas montanhas. Hera sentiu uma rajada de vento passar por sua orelha. A bala estilhaçou a pesada porta de vidro atrás dela, enviando cacos caindo sobre o chão do salão de baile. Gritos irromperam de dentro. Sebastian não parou. Ele a derrubou, empurrando-a para o chão de pedra dura da varanda, cobrindo seu corpo com seu crack. Crack. Mais 2 tiros. Um lascou o corrimão de pedra bem onde a mão de Hera estivera 1 segundo atrás. O outro se enterrou na parede com uma baforada de poeira de concreto. Fique abaixada. Sebastian rugiu em seu ouvido. Ele a arrastou para trás do pilar de pedra espesso da varanda, o único abrigo disponível. O que está acontecendo? Ira gritou, seus ouvidos zumbindo pelas explosões concussivas. O atirador contratado de David. Sebastian rangeu os dentes, pressionando seu corpo sobre o dela para protegê-la. Ele apertou um botão em seu relógio. Código vermelho, varanda. Setor 4, estamos sob fogo. Sirenes começaram a uivar à distância. Ela estava tremendo, agarrando as lapelas de Sebastian. David fez isso. Ele me quer morta.
Ele contratou um profissional, Sebastian disse, seus olhos escaneando os telhados. Ele provavelmente fez um contrato às cegas. Eliminar o alvo. Ele perdeu o controle da situação. De repente, o ponto vermelho apareceu novamente. Ele estava procurando por eles, dançando perto do pilar. Temos que nos mover, Sebastian disse. Ele tem um ângulo neste pilar. Ele está se reposicionando. Quando eu disser vá, nós corremos para a porta. Eu não consigo. Era soluçou. Suas pernas pareciam gelatina. A realidade da violência era demais. Sim, você consegue. Sebastian agarrou seu rosto, forçando-a a olhar para ele. Você Era Jenkins. Você sobreviveu a 6 anos de inferno com aquele homem. Você pode sobreviver a 3 metros de varanda. Você confia em mim? Era olhou nos olhos dele. O medo estava lá, mas também uma determinação feroz e ardente. Ele morreria por ela. Ela percebeu isso com absoluta clareza. Sim, ela sussurrou. Vá, eles se levantaram. Sebastian manteve-se entre ela e o telhado, agindo como um escudo humano. Eles correram em direção à porta estilhaçada. Crack! Ela ouviu um baque nauseante, um gemido de dor. Sebastian tropeçou para frente, seu peso batendo nela. Seb, continue. Ele ofegou, empurrando-a através da moldura da porta estilhaçada para o salão de baile. Eles caíram no tapete. Silas e a equipe de segurança estavam lá instantaneamente, cercando-os com pastas de Kevlar, formando uma parede. Alvo abatido. Atirador no telhado norte. Silas gritou em seu rádio. A polícia está se envolvendo. Ara se ajoelhou. Ela olhou para Sebastian. Ele estava deitado de costas, respirando com dificuldade. Seu rosto estava pálido. Havia uma mancha escura se espalhando no ombro de seu smoking azul meia-noite. Você foi atingido! Era gritou, suas mãos pairando sobre a ferida, com medo de tocá-la. É apenas um arranhão. Sebastian ofegou, tentando sorrir, mas seus dentes estavam rangendo de dor. A bala não atingiu nada importante. Médico! Silas gritou. Ira pressionou as mãos contra a ferida, tentando estancar o fluxo. O sangue quente escorreu por seus dedos, manchando seu terno branco de vermelho. Os convidados da gala estavam gritando, correndo para as saídas. A noite dos sonhos tinha se transformado em um pesadelo. Não morra em mim, Ara ordenou, lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se com a poeira e o sangue. Não ouse morrer em mim, Sebastian Sterling. Sebastian estendeu a mão boa, seus dedos tremendo enquanto roçavam sua bochecha. Eu te disse, ele sussurrou, seus olhos fechando. Eu nunca o deixaria vencer. Sua mão caiu no chão. Sebastian! Ira gritou, sua voz falhando. A próxima hora foi um borrão de luzes azuis e caos. Paramédicos invadiram o salão de baile. Ela recusou-se a deixar o lado de Sebastian até que a forçaram a recuar para carregá-lo na maca. Ela os observou cortar seu smoking, conectando-o a Ives. Ele vai conseguir? Ela exigiu do paramédico que falava alemão. Ele perdeu muito sangue, senhora, o paramédico disse sombriamente. Devemos nos apressar. Ela estava no saguão do Dolder Grand, coberta pelo sangue do homem que ela amava. A polícia estava por toda parte. Silas se aproximou dela. Ele parecia abalado. Pegamos o atirador, Silas disse. Ele tentou fugir pelos telhados. Ele escorregou. Ele não conseguiu. E David? Ela perguntou, sua voz fria como gelo. Rastreamos o pagamento, Silas disse. O telefone do atirador tinha uma mensagem de um número anônimo. O registro de data e hora era de 20 minutos atrás. Dizia, termine. Eu não me importo se você tiver que queimar o hotel. Ara fechou os olhos. David não tinha apenas contratado um fixer e se arrependido. Ele tinha dobrado a aposta. Ele tinha dado a ordem enquanto Sebastian o confrontava no saguão. Onde está David agora? Ira perguntou. Ele está no aeroporto, Silas disse, esperando seu voo. Ele pensa que se safou.
Ele pensa que o atirador fará o trabalho e ele estará no ar antes que alguém saiba. Era abriu os olhos. O medo tinha ido embora. Em seu lugar estava uma raiva fria e dura. Pegue o carro, ela disse. Senhora, Silas piscou. Você precisa ir para o hospital. Sebastian tem os melhores médicos do mundo. Hera disse, caminhando em direção à saída. Ele luta sua batalha. Eu luto a minha. Leve-me ao aeroporto. O que você vai fazer? Hera parou e olhou para Silas. Ela parecia um anjo vingador em um terno manchado de sangue. Eu vou terminar o divórcio. O aeroporto de Zurique era um labirinto reluzente de vidro e aço, geralmente um lugar de eficiência tranquila, mas para David Reynolds, sentado no portão E43, parecia uma jaula se fechando. Ele verificou seu relógio pela 5ª vez. 23:45. Seu voo para Chicago estava embarcando em 10 minutos. Ele estava vibrando com energia nervosa. Ele continuava verificando as notícias em seu telefone, esperando pela manchete, tiro no Dolder Grand. Bilionário morto. Mas não havia nada ainda. Apenas relatos de um incidente de segurança. Vamos, David murmurou, balançando a perna. Apenas me deixe entrar no ar. Ele se sentiu justificado. Ele havia se convencido disso. Sebastian havia roubado sua esposa. Hera o havia humilhado. Eles haviam tirado sua carreira, seu dinheiro, sua reputação. Eles mereciam. Ele estava apenas equilibrando a balança. Senhor Reynolds. David pulou, deixando cair seu telefone. Ele girou. Ele esperava um policial. Em vez disso, a 3 metros de distância, no meio da área vazia de espera do portão, estava Ira. A boca de David caiu aberta. Ela parecia um pesadelo e uma deusa ao mesmo tempo. Seu terno de poder branco estava arruinado, rígido com sangue seco. O sangue de Sebastian no lado esquerdo. Seu cabelo estava desalinhado, mas seus olhos estavam claros, secos e queimando com uma intensidade aterrorizante. Ela não estava ladeada por guardas. Ela estava ali sozinha. Ara! David gaguejou. Ele olhou para trás dela, esperando Sebastian. Você está viva? Você parece desapontado, David, Hera disse, sua voz ecoando pelo terminal silencioso. David se levantou, olhando ao redor freneticamente. Os agentes do portão estavam olhando, mas ninguém se moveu. Eu não sei do que você está falando, David mentiu, embora sua voz tenha falhado. Eu estou apenas indo para casa. Estou feliz que você esteja bem. Está Sterling bem? Largue a encenação, Hera disse, dando um passo à frente. O clique de seus saltos no linóleo soou como tiros. Silas encontrou o telefone descartável, David. Nós temos as mensagens de texto. Termine. Esse era você. O rosto de David se retorceu. A máscara do ex-marido preocupado derreteu, revelando o homem feio e mesquinho por baixo. Ele mereceu. David sibilou, dando um passo em direção a ela. Ele tirou tudo de mim. E você? Olhe para você. Você pensa que é alguma grande CEO agora. Você não é nada sem mim. Eu te fiz. Você não me fez, Hera disse calmamente. Você me apagou. Você me manteve pequena para que você pudesse se sentir grande. Você roubou meu trabalho, meu dinheiro e meus anos. E quando eu finalmente parti, você tentou matar o único homem que alguma vez me viu pelo que eu realmente sou. Ele está morto, não está? David zombou, olhando para o sangue em seu terno. Isso é muito sangue, Hera. Parece que o fantasma de ferro não era a prova de balas. Ele está em cirurgia, Hera disse. Ele está lutando, mas você? Ela parou a 1 metro dele. Ela não estava com medo. Ela olhou para ele com puro nojo. Você terminou de lutar, David. Eu estou entrando naquele avião. David riu, recuando em direção à ponte de embarque. E quando eu aterrissar em Chicago, eu terei desaparecido. Você não pode provar nada. Era um telefone descartável. Nenhum rastro. Hera lentamente tirou seu próprio telefone do bolso. Ela virou a tela para ele. Ela mostrava uma chamada de vídeo ao vivo.
David apertou os olhos. Na tela estava um homem em um uniforme de polícia, e atrás dele, atrás do oficial, em uma mesa de metal, estava um laptop. O laptop de David, aquele que ele havia jogado em uma lixeira a 3 quarteirões do hotel antes de ir para o aeroporto. Você realmente é ruim em tecnologia, David, ela disse friamente. Você pensou que deletar os arquivos era o suficiente. Você pensou que uma lixeira o esconderia. A equipe de Silas o recuperou 20 minutos atrás. Eles já encontraram a transferência de cripto para o assassino de aluguel. Nem estava criptografado corretamente. David congelou. E Era acrescentou: esta chamada de vídeo está sendo transmitida para a polícia do Canal de Zurique. David olhou ao redor. De repente, as portas da ponte de embarque se abriram. Policiais em equipamento tático invadiram do túnel atrás dele. Ao mesmo tempo, as portas de vidro da entrada do terminal deslizaram e uma dúzia de outros oficiais correram, com armas em punho. David Reynolds, uma voz estrondosa gritou: polícia! No chão agora! David entrou em pânico. Ele olhou para a polícia, então para Era. Por um segundo, ele pareceu que poderia atacá-la para tomá-la como refém. Era não vacilou. Ela apenas o encarou. Tente, ela o desafiou. Dê a eles uma razão. David desmoronou. Ele caiu de joelhos, soluçando. Não fui eu. Ela me fez fazer isso. Ela é louca. Ele gritou enquanto os oficiais o derrubavam, forçando seu rosto no chão frio, enquanto algemavam suas mãos atrás das costas com força. David levantou a cabeça, desespero em seus olhos. Era, por favor, eu sou seu marido. Nós fomos casados. Não os deixe me levar para uma prisão suíça. Era os observou arrastá-lo. Ela não desviou o olhar. Ela observou até que ele fosse empurrado para a parte de trás de uma van da polícia, visível através das janelas do chão ao teto. Somente quando as sirenes se desvaneceram na noite, ela finalmente soltou um suspiro. Ela olhou para seu reflexo no vidro, manchada de sangue, exausta, mas de pé. Ela se virou para Silas, que estava parado em silêncio perto da saída o tempo todo. Leve-me de volta ao hospital, ela disse. 6 meses depois, o tribunal em Chicago estava lotado. Era o julgamento da década, o estado contra David Reynolds. Mas Hera não estava lá. Ela já havia dado seu testemunho via link de vídeo da Suíça. Ela não tinha interesse em ver o rosto de David novamente. O veredito saiu às 2 culpado em todas as acusações, conspiração para cometer assassinato, espionagem corporativa, fraude eletrônica, furto qualificado. A juíza, uma mulher severa que não tinha paciência para as súplicas lacrimosas de David por clemência, sentenciou-o a 35 anos de prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. David Reynolds, o homem que queria ser dono do mundo, passaria o resto de sua vida em uma caixa de concreto de 1 milho ou de 2,4 metros. Enquanto isso, em um jardim ensolarado na Toscana, Itália, Era sentou-se em um banco de pedra, digitando em seu laptop. A brisa suave cheirava a limão e manjericão. Ela fechou o laptop. O projeto Alia acabara de se tornar global. Agora era o software de segurança padrão para 80% das empresas da Fortune 500. Ela ouviu passos na trilha de cascalho. Ela não levantou a cabeça, sorrindo. Você deveria estar descansando. Eu descansei por 4 meses. Uma voz profunda respondeu. Eu acho que mereci uma caminhada. Sebastian Sterling apareceu. Ele estava usando uma bengala preta elegante de fibra de carbono que parecia mais uma arma do que um auxílio médico. Ele se movia um pouco mais devagar do que antes, e havia uma leve rigidez em seu ombro esquerdo, mas ele estava vivo. Ele parecia melhor do que vivo. Ele parecia feliz. Ele sentou-se ao lado dela, estremecendo ligeiramente enquanto ajustava a perna. Você ouviu? Sebastian perguntou. 35 anos, ela assentiu. Acabou. Sebastian pegou a mão dela. Ele nunca mais poderá machucá-la.
Ele não tem sido capaz de me machucar por muito tempo, ela disse, apertando a mão dele. Não desde aquele dia na chuva. Sebastian olhou para as colinas ondulantes do vinhedo. Você sabe, eu estava pensando que perdemos nossa chance. Para quê? Para uma apresentação adequada? Sebastian sorriu maliciosamente. Eu te peguei na chuva. Nós administramos uma empresa. Fomos baleados. Colocamos um homem na prisão. Mas nós nunca realmente fomos a um primeiro encontro. Ira riu. Era um som cheio e brilhante que assustou os pássaros das oliveiras. Eu acho que a gala conta como um encontro, ela disse. Exceto pela parte do atirador. Não. Sebastian balançou a cabeça. Eu quero fazer isso certo. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. A respiração de Hera engasgou. Hera, Sebastian disse, seu rosto sério. Você é o código mais brilhante que já encontrei. Você me consertou. Você me salvou. Eu não quero mais ser o fantasma de ferro. Eu só quero ser o homem que está ao seu lado. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel. Não um diamante enorme e chamativo como David teria escolhido para exibir sua riqueza. Era uma safira azul profunda, rara, exatamente da cor dos olhos de Hera, engastada em uma aliança de platina entrelaçada e aço preto. Hera Jenkins, Sebastian sussurrou. Você construirá um futuro comigo? Hera olhou para o anel, então para o homem que havia levado uma bala por ela, o homem que havia esperado na chuva. Sim, ela sussurrou. Sim, Sebastian. Ele deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente. Eles se beijaram e pela primeira vez em sua vida, Hera não sentiu que estava se acomodando. Ela sentiu que finalmente havia chegado. Uma buzina tocou à distância. Estacionado na parte inferior da entrada da vila estava o carro. O Rolls-Royce Phantom preto obsidiana. O motorista, Silas, estava apoiado no capô, verificando seu relógio, um raro sorriso em seu rosto. Pronta para ir, senhora CEO? Sebastian perguntou, levantando-se e oferecendo-lhe seu braço. Ara se levantou. Ela ajeitou seu vestido. Ela olhou para o anel em seu dedo, então de volta para o horizonte onde o sol estava se pondo. Ela lembrou-se da mulher parada na calçada na chuva, sentindo-se inútil. Ela soprou um beijo para aquela mulher, deixando-a ir para sempre. Estou pronta, Ira disse. Ela pegou o braço do bilionário e juntos eles caminharam em direção ao carro, deixando o passado para trás, prontos para seguir para um futuro que eles possuíam completamente. E assim David Reynolds aprendeu a lição mais difícil de todas. Você nunca realmente sabe o valor do que você está segurando até você deixar ir. Ele pensou que estava descartando uma esposa quebrada, mas ele estava realmente liberando uma titã. Ara não precisou gritar para vencer. Ela não precisou lutar sujo. Ela apenas precisou ir embora e entrar na vida que a esperava o tempo todo. No final, a melhor vingança não foi prisão, ou falência, ou mesmo o ferimento de bala. Foi a felicidade de Hera. Porque enquanto David apodrece em uma cela pensando no passado, Hera está lá fora construindo o futuro. E ela está fazendo isso na parte de trás de um Rolls-Royce. Uau, que jornada! De uma calçada chuvosa de tribunal para uma vila na Toscana. Se esta história o manteve na beira do seu assento, por favor, clique nesse botão de curtir agora mesmo. Isso ajuda muito no canal. Você acha que David recebeu o que merecia com 35 anos? Ou isso foi muito brando? Deixe-me saber seu veredito nos comentários abaixo. E se você quiser mais histórias como esta, histórias de traição, vingança e justiça servida gelada, certifique-se de se inscrever e tocar no sino de notificação para que você nunca perca um novo upload. Obrigado por ouvir e eu te vejo no próximo.